saudar todos vocês com a paz, né? Que Deus, o maravilhoso Deus, né, continue abençoando a vida de vocês, né? A sua casa, a sua vida em todas as áreas, porque Deus, ele começa a trabalhar, ele vai até o fim, né? E ele restaura todas as coisas, né? Ele coloca paz no coração, ele coloca tudo que for necessário, né? Para que então as pessoas possam ver, né? Davi até mesmo faz uma oração dizendo, olha, se fosse pouco, né, o que o Senhor me tirou lá do redil das ovelhas e agora me colocou no palácio, né? Ele já estava como rei, então agora ele fala, agora o Senhor Deus ainda vem e faz uma promessa para mim para o futuro, né? Quando Davi propôs no coração construir um templo para Deus, e Deus falou que ele não iria construir, mas que um da linhagem dele construiria. E nós sabemos, esse foi Salomão, mas Davi não tinha filho, né? E quando ele pegou aquela promessa, ele foi orar a Deus, foi no templo, orou, e dizendo a Deus, agradecido por tudo, por essa promessa do futuro, né, que Deus havia dado, e falou para Deus, cumpra a tua palavra, né? Faz cumprido, que esse menino nasça, que essa pessoa nasça, que essa pessoa construa o templo, né? Realize. Porque a promessa de Deus é só Deus que pode cumprir, né? Ninguém pode cumprir. Então, ele vai e faz essa oração a Deus, para que todo mundo saiba, né? Que o Senhor é Deus de Israel, que o Senhor é Deus da casa de Davi e que o Senhor é Deus da vida de Davi, né? Veja, quando promessas estão acontecendo na nossa vida, quando a nossa vida está sendo restaurada, né? O povo está vendo, nós estamos rodeados de tanta testemunha. Então a mudança, né, vai levar o povo, na verdade, a acreditar em Deus. Vão ver Deus na nossa vida. Então o que precisa é justamente isso, né? Deus ama você e quer o melhor para você. Então participe do culto, deixa Deus trabalhar na sua vida, né? Ele começou a obra, ele vai até o final. Ele é maravilhoso, né? Graças a Deus. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus para a nossa meditação, mas é uma história tão fascinante, né? A história de Abraão, quando Abraão propôs no coração e chamou um servo dele, Eliezer, né? O servo mais velho da sua casa, aquele a quem ele depositou toda a confiança. E ele manda então que esse servo dele vá à casa do seu parente, lá na sua parentela, né? Para que ele de lá trouxesse uma mulher para Isaac casar, né? Uma esposa para Isaac. Nessa época, Abraão estava com 140 anos e Isaac estava com 40 anos de idade nessa época. E ele sai, ele vai, Eliezer vai a esse lugar. Uma viagem muito longa, né? A Mesopotâmia ficava perto de Harã, né? E dava mais ou menos 800 quilômetros andando pelo deserto até chegar lá. Então era uma viagem muito cansativa e muito longa. Mas é interessante uma palavra que ele deixa escrito aqui para nós, né? Olha lá em Gênesis capítulo 24, lá no versículo de número 27, diz assim a palavra de Deus. Gênesis 24, versículo 27. E disse, bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor, né? Mas veja, diz, e quanto a mim, o Senhor me guiou, né? Enquanto ele estava no caminho, estando no caminho, o Senhor me guiou. E quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou. É tão lindo isso, né? É tão maravilhoso. Veja, irmão, num mundo conturbado como nós estamos, né? O mundo sempre teve uma expectativa dentro do coração de cada ser humano, né? Todo ser humano, independente de uma Covid, independente de doenças, de enfermidade, mas o mundo, as pessoas, a humanidade sempre teve uma pergunta acesa dentro do seu coração e um temor, um medo por esta razão. Lá no livro de Jó, se nós abrirmos o livro de Jó, no capítulo 38, ele esclarece isso, né?
Olha lá, livro de Jó, lá no capítulo 38. Olha lá, olha o que diz. Lá no capítulo 38. Opa, eu bati errado. Jó, livro de Jó, capítulo 38. Glória a Deus. Olha o que diz. Jó, capítulo 38. Oh, aleluia. Jó, capítulo 38. Vamos ver. Deixa eu pegar na Bíblia aqui, para mim ler melhor aqui. Jó, capítulo 38. Jó é antes de Salmo. Lá no capítulo 38. Lá no versículo de número 19. Vamos ler. Diz assim: onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Veja, Deus aqui, ele estava até mesmo mostrando para Jó, né? Falando com Jó e mostrando a pequenez, o homem, o ser humano, diante de Deus, né? O que é o homem, sabe? Não vou dizer uma coisa insignificante, porque Deus o criou, mas é muito pequeno para fazer uma comparação entre o homem e Deus. Então Deus estava fazendo pergunta para Jó, né? Para mostrar para Jó que Deus é muito antes de Jó, né? E que Deus havia criado Jó, mas mostrando todas as coisas. Então Deus faz essa pergunta: onde está o caminho para a morada da luz? Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Veja que interessante isso, né? É interessante porque aí está falando de céu e está falando de inferno. Está falando de céu e está falando de inferno. Onde é a morada da luz e onde é o caminho da luz, né, que leva para a luz, né, para a morada da luz, e onde é as trevas, né, o lugar das trevas, né, que seria o inferno. Isso é que traz essa expectativa dentro de todo ser humano, né? É isso que faz com que todo mundo, no fundo, dentro de si, faça buscar a realidade de um caminho que possa conduzi-la para o céu, né? Por isso que no mundo que nós vivemos, há milhares, né, de situações, caminhos, né, que seres humanos criaram, que diz que vai para o céu, né, que leva para o céu. Veja, é essa a aflição do ser humano. Poderíamos dizer agora, nessa pandemia, né, nessa expectativa, né, quantas pessoas que não estão com medo da doença ou até mesmo medo da morte, né? Por que razão? Por que razão? Porque existe o céu e existe o inferno. Veja, luz e trevas, né? Foi a separação entre a luz e trevas, é a demonstração de Deus a Jó. Mas Deus preparou esse lugar. Agora, nós conhecemos o caminho, né? O caminho que leva à luz, nós conhecemos. A Bíblia chega a dizer, João 14:6, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Isso testifica, né? Testifica que nós estamos no lugar certo. Isso testifica que nós estamos assim como estava o próprio Abraão, né, enviando o seu servo Eliezer para que trouxesse uma esposa para o seu filho Isaque. Aí é tipificado, né, a trindade de Deus, né, a trindade, onde Deus estava trabalhando para trazer uma esposa para Isaque, ou seja, trazer uma esposa para Jesus, né, o casamento, sei lá, a igreja é a noiva de Cristo, que a Bíblia fala, né? Mas veja, quem está fazendo isso é o próprio Espírito Santo, na figura de Eliezer, né? Fazendo o quê? Preparando, ornamentando essa igreja, né? Dirigindo-a no caminho. E é interessante que ele diz aqui: andando eu no caminho, né? Deus, o Senhor, me guiou. Andando eu no caminho, o Senhor me guiou. Sabe, irmão, para nós, as coisas espirituais, elas são, sabe, loucura. Até mesmo a Bíblia fala para as pessoas do mundo, as coisas espirituais são loucura, mas dentro deles é cobrado, né?
Então eles ficam buscando aquilo que mais convém, aquilo que adapta mais com a sua própria vida, a sua forma de pensar, e ali eles ficam tentando sanar um pedido que clama dentro deles, um temor que existe dentro de cada um, né? Mas veja, quanto a nós não, irmão, nós não temos que nos preocupar. A Bíblia fala que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, e foi o que Deus fez na nossa vida. Então, se nós ficarmos no caminho, né? Jesus é o caminho. Se nós andarmos na sua palavra, lâmpada para os pés, para os nossos pés, é a sua palavra, e luz para os nossos caminhos. Então, se nós andarmos na palavra de Deus, com certeza, Deus estará nos guiando, Ele estará nos levando ao caminho da vitória, né? O caminho de Deus é um caminho de vitória, o caminho de Deus não é um caminho de morte, não é um caminho de doença, enfermidade, não é um caminho de miséria, de pobreza, de forma alguma, né? O caminho de Deus, a Bíblia chega a dizer, o caminho de Deus é um caminho de delícia, né? Delícia, é o caminho de prosperidade, é um caminho de riqueza, é um caminho de pessoas guardadas pelo próprio Deus, livre do mal, né? A Bíblia fala que o povo, quando saiu do deserto para andar com Deus, saiu do Egito para andar com Deus no deserto, todos eles, Deus tirou com um braço forte, curou todos eles, não havia um enfermo sequer no meio do povo de Israel, entre milhões de pessoas, não havia um enfermo sequer, e ainda mais, saíram todos com riqueza, né? Veja, irmãos, é Deus tomando conta de tudo. Por isso que a Bíblia fala, Deus amou o mundo, que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O homem só pode receber aquilo que Deus dá. Aquilo que Deus dá, e Deus deu Jesus para nós, Deus deu o Espírito Santo para nós, que nos guia em toda a verdade, que nos guia, que nos convence do pecado, sabe? Que está dentro de nós, que habita em nós, para que nós possamos discernir as coisas espirituais. E não só isso, deu para nós a sua palavra, onde por ela nós sabemos que caminho devemos seguir, andar, nos conduzir todos os dias da nossa vida. E a Bíblia fala, Jesus disse, aquele que me segue não andarás em trevas, né? Não andarás em trevas. Por quê? Porque Jesus é a luz. Ele é a luz, ele disse, eu sou a luz do mundo, né? Então, se nós seguirmos Ele, com certeza, seguindo a palavra de Deus, com certeza, nós vamos viver, e nenhum mal terá poder sobre a nossa vida, né? Mas o que nós precisamos é justamente fazer isso. Essa é a demonstração que o próprio servo diz, né? Andando eu no caminho, o Senhor me guiou. Andando eu no caminho, o Senhor me guiou. Sabe, tem gente querendo andar por vereda e querendo que Deus guie ele. Tem gente que está completamente fora do caminho, né? Até mesmo fora do caminho, mas está completamente fora e quer que Deus guie ele, quer que alguma coisa de bom aconteça na vida dele. Não tem como acontecer. A Bíblia fala que Deus tem responsabilidade, o Espírito Santo tem responsabilidade com a verdade de Deus. Nós falamos e falamos e falamos, né? Deus vela para que a sua palavra se cumpra. O que nós precisamos é justamente isso, fazer como essa palavra diz, andando no caminho, e então o Senhor nos guiará, nos livrará de todo o mal, né? Porque o caminho de Deus é um caminho de vitória. Por isso que a Bíblia fala, aquele que firma a casa na rocha, né? Vem o vento e bate na casa, vem a água e bate na casa, mas nem o vento e nem a água derruba a casa, porque ela está firmada onde? Está firmada na rocha, e a rocha é Cristo, né? Então, o que nós precisamos é, além disso, né, de nós estarmos firmes nesse caminho, andando essa vida, até nós chegarmos no céu, onde a noiva de Cristo tem um lugar preparado, né? Enquanto nós estamos aqui, vamos ser a resposta para aquilo que está dentro do coração das pessoas, né? Essa pergunta que Deus fez para Jó aqui é que sufoca a humanidade. É o medo da morte, é tentando achar um caminho que leve para a luz, que leve para o céu, é tentando saber se realmente tem o inferno ou não tem o inferno. Se não tem, tudo bem, mas e se tem? Porque me incomoda? Então eu não posso ir lá. E como eu faço para não ir lá, né? Mas são duas coisas distintas.
E são duas coisas que questiona dentro do ser humano, porque o ser humano é um ser espiritual, né? A Bíblia fala, o pó volta ao pó, no final da vida, o pó volta ao pó, mas o espírito volta àquele que o deu, né? Então veja, todas as coisas foram criadas por Deus, nós fomos criados por Deus, e Deus soprou sobre nós, colocou sobre nós o Espírito, e ele pertence a Deus, e um dia ele vai estar diante de Deus, né? E quando estar diante de Deus, ou ele está no céu, ou ele está no inferno. Então, automaticamente, isso aí é uma questão que tem dentro de nós. Nós precisamos não só andar no caminho para que Deus manifeste em nosso favor, mas precisamos também, né, aqueles que estão fora do caminho, trazê-los para o caminho, porque não há dois caminhos que levam a Deus, há um só caminho. Pedro chega a dizer no capítulo 4, versículo 12 do livro de Atos, né, dizendo, há um só nome dado entre os homens, né, pelo qual importa que sejamos salvos, um só nome. O anjo Gabriel, quando falou para Maria, ele disse, o nome dele será Jesus, né, que significa Salvador. Veja, são coisas tão lindas, coisas tão maravilhosas, que é vindo da parte de Deus para nós. Não é coisa da terra, não vem do ser humano, né? Vem da parte de Deus. Jesus até mesmo disse, ora, todo aquele que o Pai dá, vem a mim, o que vem a mim, jamais eu lançarei fora, porque é impossível o homem vir a Jesus, é impossível o homem compreender a palavra de Deus, é impossível a pessoa entender realmente, né? Realmente as coisas espirituais, as coisas de Deus. Mas veja, nada é impossível para Deus, né? Deus pode sim, né? Através do seu povo, através dos que estão no caminho, né? Através dessas pessoas, trazer outros ao caminho. Nós estamos no caminho hoje porque outros, né, vieram e trouxeram para nós a mensagem para nos levar ao caminho. E hoje nós estamos no caminho. E essa mensagem hoje está sobre a nossa responsabilidade, né? Seja numa família, seja um parente, seja um amigo, seja uma pessoa que trabalha junto numa sessão, não importa quem seja, dentro do coração de cada pessoa existe essa pergunta sem resposta, né? Sem resposta, o caminho que leva à luz, né? O caminho que leva à luz e o lugar aonde as trevas têm que estar, as trevas moram, né? As trevas já está preparado o lugar para ela. Veja, irmão, é uma pergunta, dentro de nós já foi resolvido, já está dentro de nós, então graças a Deus por isso. Então nós gozamos de paz, nós gozamos de privilégio, gozamos das manifestações de Deus na nossa vida. Ele se tornou o nosso refúgio, o nosso baluarte, ele se tornou o nosso abrigo seguro, né? Ele se tornou o nosso Jeová Rafá, ele se tornou o nosso Jeová Jiré, o Deus da nossa prosperidade, né? Ele se tornou o grande El Shaddai, o Deus que tudo pode, tem todo o poder, né? Ele é o nosso Pai, nós somos os seus filhos. Mas quanto àqueles que estão na terra, né, nós devemos também trazê-lo para o caminho, né, para que eles conheçam o caminho e possam também andar no caminho e serem guardados e guiados pelo próprio Deus. Deus é maravilhoso, meu irmão. O que nós precisamos é justamente isso que fazemos, né? Ocupar-nos a cada dia, né, com os ensinamentos de Deus, com a palavra de Deus, firmando assim aos nossos pés nesse caminho glorioso, né? Esse caminho glorioso. Eu sempre olhei para mim e sempre disse, eu não quero nadar e morrer na praia, não. Eu quero resultado, né? Eu quero Deus. Eu quero ir para o céu. Se Deus existe, então eu quero esse Deus. Se o céu é verdadeiro, então eu quero ir para o céu, né? Essa deve ser a nossa posição aqui na terra, sabe? Desocupar de todas as coisas que tentam nos levar longe do caminho, né? Mas se apossar de todas as coisas que nos mantêm no caminho, né? Porque é esse caminho, é Jesus, não há outro, né? É Jesus que vai nos conduzir ao lugar da luz, né? A luz, o céu é o lugar da luz. Veja, eu sou a luz, né? Deus é um Deus maravilhoso, meu irmão. Fica com Deus, se ocupa com Deus, sabe?
essas coisas que estão no mundo, essas coisas vão e voltam, daqui a pouco acaba uma coisa, volta a outra, e nós estamos seguindo, e de repente um parte, vai estar com o Senhor, outro vai na frente, já está com o Senhor, mas por quê? Porque está firme no caminho, né? Observando a palavra de Deus, amando aquele que vos resgatou, aquele que vos chamou, aquele que colocou no caminho. Davi, ele faz uma expressão tão linda lá no livro de Salmo 121, né? Ele disse a Deus que Deus firmasse os seus pés no caminho, né? Para que não se desviasse nem para a esquerda e nem para a direita. Olha lá, pode se desviar, é isso que nós devemos fazer. E como nós fazemos isso? Observando a sua palavra a cada dia, né? A Bíblia fala que a palavra ela nos vivifica, né? Ela nos anima, ela nos motiva, né? É algo tão poderoso a palavra de Deus que ela entra no nosso coração, né? E se há alguma coisa lá que está atrapalhando o agir de Deus, essa palavra de Deus ela tem o poder, né? De tirar essa coisa. E ela produz, né? Ela produz dentro de nós. É tão lindo isso. Meu irmão, fica firme, não abre mão não. Vamos continuar, né? Amando esse Deus que deu o seu Filho para nós. E juntamente com o seu Filho, deu todas as coisas para nós. O próprio Jesus ainda disse, olha, que ele foi para o Pai preparar lugar, né? Para que aonde ele está, nós possamos estar também, né? E ele voltará. Mas ele foi preparar lugar para nós. Tudo Deus preparou para nós. Olha que coisa linda. Preparou a salvação, nos deu o Cordeiro veio, morreu por nós, perdoou os nossos pecados, lavou os nossos pecados, né? Veja, colocou em nós o seu Espírito, tornou-nos filho dele, tudo ele tem feito, para que um dia nós possamos estar num lugar que ele preparou para todos nós. Isso é tão lindo, é tão maravilhoso. Veja, irmãos, vamos nos ocupar, ficar firme no caminho e jamais sair, né? Jó 38, lá no versículo 19, leia na tua Bíblia, né? É uma pergunta, do capítulo 38 ao capítulo 41, Deus está falando com Jó, né? Mostrando para Jó quem é Deus, né? Quem é Deus. Tem muitas pessoas que não sabem quem é Deus, né? Muitas pessoas, mas a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas graças a Deus para nós, né? Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, e o senhorio de Jesus é que está sobre a nossa vida. Graças a Deus por isso, meu irmão. Se está ainda alguma coisa que necessita ser feito na tua vida, pode ter certeza que Ele vai fazer, porque é Ele que faz todas as coisas da nossa vida. Tudo, quem faz é Deus. O homem só pode receber aquilo que Deus dá. Vamos ficar com essa palavra no nosso coração, sabe? Firme com Deus. Deus é tão lindo, tão maravilhoso. Não abra mão. E a vitória é sua, meu irmão. A vitória é dos filhos de Deus, né? Fica com Deus. Nós amamos você. Uma sexta-feira maravilhosa, né? Pude sair, fui para resolver alguns assuntos no banco e tudo dá certo, tudo é maravilhoso com Deus. As portas se abrem diante do Filho de Deus, né? Tão maravilhoso. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Paulo, quando disse, ele disse, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém pode, né? Ele deu a sua vida por nós. Ele morreu por nós, né? Para nos salvar, para nos santificar. E outra coisa que ele fez, né? Ele ressuscitou para nossa justificação. Graças a Deus por isso. Fica com Deus, meu irmão. Deus ama você. Deus ama cada um, né, dos seus filhos. E Ele não vai tratar com parcialidade nem de jeito nenhum. Todos somos iguais. Tem um hino que nós cantamos na igreja, né? E é tão lindo. Mas fica com Deus. Um abraço para você da Rosalinha, um abraço para você da Fernanda, né? Do Danilo, do Isaac, meu abraço também, né? Mas vamos orar, vamos falar com Deus, né? Vamos orar também, que nós temos culto amanhã, culto no domingo, né? Vamos adorar Deus, vamos bendizer o nome de Deus, né? E a Bíblia fala
que o amanhã pertence a Deus, né? Pertence a Deus, não a nós, né? Mas pertence a Ele. Mas se aqui estivermos, então nós queremos adorá-lo e queremos também estar alimentados através da sua palavra. Vamos falar com Deus. Ore comigo agora, vamos nos unir em oração, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e glorificamos a Ti, Pai, porque o Senhor Deus preparou o caminho, Pai, e nos conduziu a este caminho. Hoje estamos no caminho, Pai, e, ó Deus, o Senhor tem nos guiado, Pai, nos guiado, ó Deus, para estarmos no caminho da vitória, no caminho da conquista, no caminho, Deus, aonde nenhum mal, Pai, nos pegará, né? Porque o Senhor é o caminho. Pai, obrigado, Pai. Obrigado por Jesus, pela cruz, pela nossa salvação, pelo nosso nome que está rolado no Teu livro. Obrigado, meu Pai. Hoje somos Teus filhos, Pai. Menina dos Teus olhos, e os nossos nomes estão tatuados na palma da Tua mão. Pai, obrigado por tudo quanto Tu és, tem e faz, Pai. Ó Deus, continua a manifestar o Teu poder, continua a manifestar, Deus, a Tua graça. Continua, Deus, a operar na vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Sobre esses, Pai, que estão sendo conduzidos aqui na igreja de Artemis, Pai. Ó Deus, eu oro por esses que estão na live também, Pai, participando pelo culto online. Deus, em nome de Jesus Cristo eu oro. Eu rompo todo o poder, Deus, do inimigo, Pai, dardos inflamados do inimigo. Eu declaro desfeitos em nome de Jesus, ó Pai. E declaro este povo, Pai, abrigado, este povo abençoado, este povo livre do mal e sem falta alguma, Pai. Porque Davi disse, Pai, fui moço, agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, meu Pai, assim como Tu fostes o Deus de Davi, Tu és o Deus do Teu filho, Pai. Então essa bênção é para nós, Pai. E assim como Davi disse, também nós estamos vivendo hoje, ó Pai, porque o Senhor está conosco e o Senhor é que supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, ó Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Eu desfaço todo o mal. Eu declaro esse povo com saúde, abundância de saúde, ó Pai. Abundância de vida, Pai. Desfrutando o melhor, Pai, que o Senhor tem para a vida de cada um, Pai. Assim eu abençoo todos, Pai, em nome de Jesus Cristo, para o Teu louvor e Tua glória. Abençoo o mundo também, Pai. Clamo pelo mundo, seja a Tua misericórdia, meu Pai, sobre o mundo, seja a Tua salvação sobre a humanidade, Pai, porque a salvação é dom de Deus, ela não vem dos homens para que ninguém se glorie. Então, meu Pai, vem manifestar-te sobre toda a humanidade, Pai. Também, Pai, a sua misericórdia se faça sobre aqueles que estão, Pai, positivados na Covid-19, ó Pai, sobre esse vírus, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro por toda a humanidade, por todos aqueles que estão vitimados, ó Pai. Uns na quarentena, no seu lar, na sua casa, um mais fraco, outro mais forte, outros na UTI, mas, Pai, de igual forma eu oro para todos, Pai. Eu repreendo esse vírus e declaro esse vírus destruído, Pai, no corpo da vida dessas pessoas, Pai. Eu elimino, declaro esse espírito desse vírus, ó Pai, morto em nome de Jesus Cristo, Pai. E eu declaro todas as pessoas curadas, livres desse mal, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro por todas, Pai, apoiado na Tua misericórdia e Tua bondade, Pai. Que o Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha, Deus, colocar a Tua mão misericordiosa e abençoar a todos, quer seja num UTI, seja na sua casa, onde quer que esteja, Pai, ali esteja a manifestação da Tua misericórdia e Teu amor, ó Pai, dando livramento por essas pessoas. Eu os declaro livres e curados desse mal, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oro também abençoando Israel, Pai. Ó Deus, menina dos Teus olhos, povo Teu, descendentes de Abraão, Pai. Eu abençoo Israel em nome de Jesus, ó Pai, e declaro a derrota dos inimigos de Israel, Pai. Abençoo também com a paz Jerusalém, Pai, e todas as nações que estão, Deus, abençoando Jerusalém. Eu declaro essas nações prósperas, abençoadas, Pai. Assim abençoo, Deus, toda a humanidade. Abençoa Tua igreja que peregrina, os justos aperfeiçoados, Pai.
Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo todos para o teu louvor e tua glória. Já declaro abençoado, Pai, o culto de amanhã dos jovens e também o culto de domingo, o culto da família, Pai. Em nome de Jesus eu declaro a tua bênção e o céu aberto, Pai, é sobre o teu povo, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus ama você, meu irmão. Nós estamos indo para um lugar maravilhoso, né? Como você vai para o lugar aonde mora a luz? Jesus Cristo, né? O caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Deus ama você, nós amamos você, né? Fica com Deus. Diga como Davi: Deus, não permita que os meus pés se desviem nem para a esquerda e nem para a direita, né? Por quê? Porque a situação, ela vem, ela pesa sobre todo mundo, né? Mas para aqueles que estão cuja mente é renovada, cuja mente cheia da palavra de Deus, cuja mente é a mente de Cristo, né? Esses andam despreocupados, estão em paz. Mas nós precisamos estar sempre, né? Ocupado com as coisas de Deus. Fica com Jesus, meu irmão. Deus ama você. Amanhã nós nos veremos novamente. Amém? Fica com Deus no nome de Jesus. Culto na presencial dos jovens e também online, né? Deus ama você. Amém? Fica com Deus. Um abraço da minha família. Amém.